Boa tarde, turma. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao conteúdo da disciplina de História. Estamos no capítulo 5, falando do Egito e do Reino de Cuxi, né? Essa semana será a correção da atividade que foi postada na semana passada. Vamos iniciar. Primeira questão. Observe o mapa da página 66 e escreva quais territórios faziam fronteira com o Antigo Egito. Bom, essa é muito fácil. Na página 66 tem um mapa, né? O título do mapa é Egito Antigo. E lá você pode ver que ao norte está o Mar Mediterrâneo. Ao leste, o Mar Vermelho e ao oeste, o deserto da Líbia. A segunda questão é qual é o principal rio do Egito? É o Rio Nilo. A terceira, essa é mais complexa, mas também muito importante, que eu quero que vocês aprendam. Leia a página 67 e defina aldeia, cidade-estado, reino e império. Bom, para que vocês entendam, o Egito ele se formou a partir de aldeias. O que era uma aldeia? Eram organizações de pessoas, de grupo de pessoas, mas grupos pequenos, onde eles obedeciam a um único líder. O líder era responsável por todos. Então, a gente pensa numa aldeia como algo pequeno. Quando essa aldeia começava a se desenvolver, a crescer mais, ela virava uma cidade-estado. Que vocês podem ver aqui, eram cidades cercadas, né? Tinham muralhas de proteção, né? Possuía um governo próprio, um centro comercial, uma área rural. Era uma cidade já bem mais desenvolvida, né? O que é um reino? No caso do reino, como vocês podem ver, era uma reunião de várias aldeias e cidades. A pessoa ia conquistando as aldeias, invadindo, conquistando, né? Se tornando dono de várias aldeias e cidades. Aí ele virava um rei. Era um reino de alguém. O império é algo maior, mais grandioso. É quando alguém conquista vários reinos. Então, quando você lê aqui, você pode identificar império. Quando o líder de uma cidade ou reino expandia os seus limites territoriais e conquistava terras e povos, formando um império. Na antiguidade, era geralmente um conjunto de cidades ou regiões subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Então, o Egito ele se tornou um império, mas ele começou como uma aldeia. A quarta questão está relacionada às cheias do Nilo. Eu pedi para que vocês lessem, né? Na página 67 ou 68, tem aquela figura, né? Uma ilustração mostrando como era o Egito. E tem um quadrinho amarelo que mostra as 4 etapas das cheias do rio Nilo. Então, na primeira etapa, acontecia as chuvas entre junho e novembro. As chuvas caíam e enchiam o rio. Ele transbordava, ele molhava terras que antes estavam descobertas, né? A água atingia algumas terras. No item 2, você pode ver que a partir de novembro as águas elas baixavam. E aquelas terras que haviam sido invadidas pela água, né, cobertas pela água, elas estavam úmidas, né, molhadas. Era coberta por uma camada que era chamada de humus. Essa camada de humus favorecia a agricultura. Na terceira etapa, a terra fertilizada pelo humus era semeada. Semeada era plantada, era jogada as sementes nesta terra. E, finalmente, entre abril e junho, ocorria a colheita. Na última questão, a quinta questão, eu peço para que vocês leiam a página 70 e explique como ocorreu a formação do Império Egípcio. Bom, eu já tinha até falado. O que foi que aconteceu? No início eram pequenas aldeias próximas ao rio Nilo. Vamos lá, o que é aldeia? É o conjunto de pessoas governada por uma só autoridade, um líder. A aldeia é algo pequeno, poucas casas, não é isso? Essas aldeias começaram a fazer acordo umas com as outras ou guerrear. Elas se juntavam
para conseguir o terreno de outra aldeia. Então várias aldeias se juntaram e formaram dois grandes reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. No ano de 3100 a.C., uma pessoa chamada Menes, que era o rei do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito e uniu todas essas aldeias. Assim teve início o Império Egípcio. Ele se tornou o primeiro faraó, o rei Menes. Então eu espero que vocês tenham gostado, é uma atividade bem interessante e até a próxima semana.